Se você é gestor de frotas e está procurando um sistema inteligente e simples, que trabalha de fato a cultura de segurança na prática, na sua rotina e pode te permitir um sistema customizável, o GoFleet Telemetria é para você. Pode-se dizer que eu estou com mais ou menos 1.150 veículos aproximadamente. Para nós, os nossos desafios são relacionados às multas, efetivamente, de trânsito e, infelizmente, o comportamento do condutor. Acho que todo mundo sabe bem que andar com um veículo tem um certo prazer para o brasileiro que está ligado à velocidade. Então, o comportamento de um veículo de uma frota não é diferente para as pessoas que têm um veículo próprio. A gente tem essa estiga de querer andar mais e correr mais. E isso, para nós, como questão de segurança, é fundamental. Dentro da Cargill, nós temos alguns pilares de lifesavers que contemplam a segurança dos nossos funcionários em todos os âmbitos. E um deles é frota. E dentro da questão de frota, nós temos que garantir e ter a segurança de que os nossos condutores estão vivos e salvos a todos os momentos. Ou seja, para nós é fundamental que a gente saiba que ele saia vivo de casa e que ele retorne vivo e seguro para casa. Quando a gente assumiu a frota lá em 2019, que foi, na verdade, o início de todo o processo e as tratativas, o que a gente fez? A gente pegou uma frota da produção que estava advindo de uma empresa de fertilizantes, que era a Vale. A Mosaic adquiriu os ativos dessa empresa. E com isso ela agregou todos os ativos dos veículos que ela tinha. Então a gente sentiu uma necessidade muito grande de ter uma plataforma de controle, né? Eu não tenho muito problema hoje com áreas de sombra ou áreas que a gente não consegue enxergar a operação do veículo, o que está acontecendo com o veículo, né? Então, por mais que não tenha pavimentação, que esteja aquém, né, de tecnologia essas áreas, a gente consegue ainda ter uma operacionalização e consegue ter uma visibilidade. Conseguimos colocar 100% da frota, por mais que a gente tenha 2 fornecedores diferentes de locação, agora é o nosso segundo passo de integralizar o abastecimento, né? Então, assim, não só pelo custo, mas o controle dessa conta é muito importante para você saber o custo do seu carro hoje, do seu veículo. De imediato a gente percebeu uma redução boa nas questões de multas de trânsito, porque trouxe uma mudança de comportamento para os condutores. O segundo fator foi uma economia na redução de combustível. E o terceiro fator, que não é menos importante, foi a questão da jornada de trabalho. A gente começou a acompanhar algumas questões que envolvem também a segurança do condutor em não dirigir de noite ou não dirigir muito cedo, meramente porque queria ganhar tempo numa viagem ou até mesmo facilidade na chegada na sua casa. Porque acidentes pequenos, acidentes de trânsito, acidentes de fluxo de rodovias, começam a ser reduzidos porque você começa a estar limitado a algumas condições de regras, não só da velocidade, mas do comportamento. No GoFleet Telemetria você tem desde um dashboard, né, onde você encontra informações macro da operação, né, seus principais indicadores. Você consegue gerenciar de forma inteligente, de forma simples, né? O GoFleet ele também é customizável, então na sua operação você consegue personalizar os seus relatórios de acordo com a sua necessidade. Então o GoFleet ele foi pensado no gestor de frotas, né? No dia a dia, em várias atividades que o gestor de frotas tem. Então ele tem, né, no caso, módulos, desde manutenção, velocidade por via, você tem TCO, que é o total de custos operacionais, permite integrações, né, com os principais players. Então, digamos que o GoFleet ele é o que o gestor de frotas precisa no dia a dia. Para nós é fundamental esse tipo de análise, esse tipo de visibilidade, porque ele demonstra realmente o comportamento do condutor. Traz essa sensação de como o condutor dirige o veículo no seu dia a dia. Os condutores passam a ser, infelizmente, vigiados de uma maneira diferente. A Cargill não está preocupada onde as pessoas estão ou o que elas estão fazendo. A Cargill está preocupada se ele está vivo realmente e seguro dentro do seu veículo. Mas para nós, a instalação do equipamento trouxe uma sensação de que as pessoas passaram a ter um controle. E ter controle traz você para um cenário natural. Então, automaticamente, com a implantação do sistema, a gente começa a ter uma redução nas multas, uma redução nas velocidades
E com o alerta de velocidade que a gente implantou dentro do veículo para limitar a velocidade máxima, trouxe maior habilidade nas questões de multa de excesso de velocidade. Então os condutores passaram a andar com mais segurança e com muito mais responsabilidade. O gestor de frotas dentro do GoFleet encontra os principais módulos, né? Então, desde dashboard, que é um macro da operação, ele tem os principais indicadores dele, né? De forma, uma análise geral do sistema. Ele tem os módulos de rodagem, ele tem os módulos de manutenção, módulos de velocidade por via. É importante falar também que eles são personalizáveis, então o gestor ele consegue customizar a sua operação, né? Ele não é um sistema engessado, então ele tem ali uma dinâmica de trabalho que ele consegue fixar e depois replicar isso na rotina do dia a dia dele. Outro módulo que é muito importante a gente comentar é a política de frotas, né? Poucos sistemas têm, onde o próprio gestor ele tem autonomia de gerenciar a sua velocidade máxima, ele tem a definição da sua carga de horário de trabalho dos seus condutores, ele pode definir isso em diferentes operações. Então eu digo que o gestor de frotas ele teria um sistema totalmente aderente ao dia a dia dele, né? Às necessidades dele. Então a intenção do GoFleet é que com o gestor tendo aquilo de forma antecipada, ele evite receber uma multa futura, né? E, obviamente, ele melhorando o comportamento dos condutores, isso vai gerar, né, um trabalho efetivo e prático na parte de cultura de segurança. A Mosaic ela trabalha com um nível de segurança acima, justamente para garantir a idoneidade. E a questão de você estar na rodovia, de você transitar o tempo todo, né? Isso te coloca em risco o tempo inteiro. Você acorda hoje, atravessa a rua, você está em risco. Mas a questão de você estar em cima de um automóvel, que às vezes é um automóvel potente, né? Então o risco daquela atividade está eminente. E nossos colaboradores hoje, na verdade, a gente entende que o veículo é o escritório deles, assim como o computador e o celular. E a GoFleet só oportunizou, na verdade, para a gente ter uma frota melhor, com melhor operacionalização, com maiores controles e que a gente pudesse ter visibilidade a tempo e momento, o que a gente precisava de evoluir e o que a gente precisaria agregar. Então, isso agilizou para a gente. O formato que a GoFleet hoje disponibiliza os acessos e todos os operacionais, né, que são as operações agregadas do processo. E, sinceramente, eu não consigo ver uma outra forma que não seja telemetria para você fazer controle de veículo hoje. O liame fino que a gente tem, a gente não consegue rastrear a olho nu, então a gente precisa de certas tecnologias e a telemetria eu acho que ela trouxe isso para a gente. Para nós, a GoFleet veio como uma quebra de paradigma, agregando mais segurança a tudo aquilo que a gente trata de segurança, como eu já disse. Mas dentro da visão de gestão de frota, trouxe um cenário totalmente diferente para a gente, de números que a gente não imaginava que a gente poderia ter como informação. Analisando os principais indicadores da Mosaic, da Cargill, a rotina e também o que eles fazem na prática, né, a gente percebe que, de fato, trabalhar a cultura de segurança em primeiro lugar é o que vai dar resultado na economia. O GoFleet Telemetria é a solução simples e inovadora, que pode garantir ao gestor de frotas, no seu dia a dia, economia e, o mais importante, a segurança. Está tudo conectado uma coisa na outra. E aí você tendo toda a tecnologia embarcada, mais os números e os dados que você tem de gastos e despesas, mais a sua visão de como o condutor reage, você consegue, por exemplo, gerar treinamentos e ser até coach educativo para os condutores dentro da visibilidade daquilo que a gente precisa como segurança. Ou seja, é uma ferramenta que não dá para ficar sem no dia a dia de uma frota comum.